Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 9 em diante. Jesus disse assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós temos visto e aprendido que o Pai Nosso é a oração mais linda, extraordinária e poderosa do mundo. Esta oração é fantástica, gente. E hoje nós vamos meditar na 8ª frase da oração, que diz: livra-nos do mal. Eu pergunto para você, você tem clamado a Deus pedindo livramentos, dizendo: Pai, livra-me do mal? Aqui está o último apelo de Jesus. E ele nos ensina a clamar a Deus para que o mal seja vencido. E hoje nós vamos fazer, eu creio que uma das reflexões mais difíceis da Bíblia. Sim, porque se existe algo difícil e complexo de se entender, é o mal. Como explicar o mal? São perguntas. Quem criou o mal? Onde ele nasceu? De onde surgiu o mal? Por que nós vivemos tantas vezes subjugados pelo mal? Essas e outras perguntas nós temos e fazemos tantas vezes, mas eu queria pensar com vocês, eu quero responder nesta manhã, à luz da palavra, estas perguntas. Você está preparado? Eu quero conversar com vocês sobre alguns aspectos importantes sobre o mal. E logo de cara eu quero trazer a definição para vocês. O que é o mal? O que é o mal? O mal é tudo aquilo que se levanta em oposição à bondade de Deus. De uma maneira simples para você entender. O mal é tudo aquilo que se levanta em oposição à bondade de Deus. O mal tem uma estrutura. O mal não são apenas atos que nós fazemos de maneira errada. O mal é algo muito maior, meus irmãos, do que nós imaginamos. O mal tem um mentor. Tem um arquiteto que age sempre contra a vontade de Deus. A segunda pergunta que vamos fazer nesta manhã: qual é a origem do mal? Qual é a origem do mal? Poxa, se Deus é bom e a fonte de todo bem, Deus não é a origem do mal. Mas se Deus não é a origem do mal, quem foi que o estabeleceu? Hein? Olha, não existe na teologia uma explicação sistemática sobre a origem do mal. O mal está totalmente relacionado com aquilo que é maligno, e o seu arquiteto é o diabo. Mas aí você me pergunta aqui, poxa, mas quem é que criou o diabo? Quem criou o diabo? Foi Deus? Não. Não foi Deus que criou o diabo. Deus criou um anjo chamado Lúcifer e deu a ele um certo nível de liberdade. E é muito interessante porque a Bíblia mostra, e nós vamos ver aqui nesse dia, a Bíblia mostra em 2 textos como é que esse anjo de luz, chamado Lúcifer, deu origem a todas as coisas malignas. Então anote, por favor, estes 2 textos, Isaías capítulo 14,
e também Ezequiel 28. Mas eu vou ler com vocês o primeiro texto. E olha que interessante o que diz Isaías capítulo 14, versículo 12 em diante. Diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado do monte santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Seol você será levado, irá ao fundo do abismo. Olha, meus irmãos, Lúcifer, criado por Deus como um querubim de honra, ele encheu o seu coração de arrogância, de presunção, e ele quis ser igual a Deus. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. E por causa da sua arrogância, da sua presunção, ele foi expulso do céu e lançado na terra. Mas há um outro texto que nos chama a atenção, queridos, que é o texto de Ezequiel. Abra lá comigo. Falei 2 textos, né? O texto agora de Ezequiel, por favor, abra comigo. Capítulo 28, no versículo 11 em diante. Olha só o que diz esse texto. Esta palavra do Senhor veio a mim, diz o profeta Ezequiel. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Havia beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei, humilhado, para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirarei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. E todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim, você não mais existirá. Amigos queridos, que texto forte. Aqui está uma palavra profética e um relato histórico de como foi e por que foi a queda de Satanás. Veja, se achou presunção, orgulho, cobiça e pecado no coração de Lúcifer, e diz as Escrituras que ele foi lançado sobre a terra, mas Deus revelou aqui ao profeta Ezequiel o seu fim e a sua destruição. É o que diz aqui o texto: chegou o seu terrível fim, diz o final do texto que nós lemos. Você não mais existirá.
E aí você pergunta, mas como é que o mal nasceu no coração de um anjo? Como? Como? E aí, a esta pergunta, meus queridos irmãos, Deus ainda não nos deu a resposta, a não ser o texto de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que diz que há coisas misteriosas que pertencem a Deus. Há coisas misteriosas que pertencem a Deus. São os mistérios de Deus que hoje nós não entendemos. Como o apóstolo Paulo disse, hoje ainda nós não entendemos, mas um dia nós saberemos de todas as coisas e Deus revelará como é que o mal entrou no coração de Lúcifer e como é que ele foi lançado à terra. E quando ele foi lançado à terra, ele tentou Adão e Eva, os dois caíram e com eles toda a raça humana caiu. Mas há uma terceira pergunta para a nossa meditação. Há uma terceira pergunta. Qual é a abrangência do mal? Qual é a abrangência do mal? O mal, meus irmãos, atua em 3 dimensões. Em 3 dimensões. Você pode aí anotar. Quais são essas 3 dimensões? No âmbito individual, no âmbito social e no âmbito invisível. No âmbito individual, no âmbito social e no âmbito invisível. O mal atua, então, em primeiro, no âmbito individual. Todos nós aqui sabemos que nós somos alvos do diabo e da sua malignidade. Como às vezes eu costumo dizer, o diabo não brinca de ser capeta. Ele é o próprio e ele quer destruir você. Ele vive como leão, como diz as Escrituras, buscando a quem possa tragar. Ele está procurando uma brecha na sua vida, uma maneira de destruir você, destruir a sua família, destruir os seus filhos, porque o diabo, ele é como ladrão, ele vem roubar, matar e destruir. O mal quer atingir você em todos os níveis da sua vida. Então esse é o primeiro aspecto. Falei de 3 dimensões. Então, primeiro é no âmbito individual. Segundo é no âmbito social. Meus irmãos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo de uma autoridade maligna. Desde a queda do Éden, a ordem deste mundo está contaminada pelo mal. Isto significa dizer o quê? Significa dizer que todas as instituições da sociedade, culturas, sistemas políticos e econômicos, ideologias e tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo que o homem constrói, estão afetados pelo pecado e pelo mal. Entende isso? A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo declarando em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele declara que o pecado entrou no mundo e corrompeu todas as estruturas, meus irmãos, e a malignidade se instalou a nível social. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, o nazismo dizimou 6 milhões de pessoas em nome de uma ideologia racista. E ali o mundo viu a malignidade. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, meus queridos irmãos, hoje nós vivemos num mundo capitalista nojento, que é capaz de manter nações na miséria. Enquanto nós vemos nações enriquecendo e muitas vezes prosperando, nós vemos em outras nações pessoas morrendo de fome, morrendo de sede. Isso é impressionante, queridos. Mais uma vez, nós estamos vendo a malignidade social. Veja, então é importante a gente entender que o mal, ele não está apenas instalado no âmbito individual, mas ele também contaminou o sistema social do mundo inteiro. Mas eu disse para vocês
que o mal atua em 3 dimensões. No âmbito individual, no âmbito social, mas também no âmbito invisível. Queridos irmãos, este é um grande problema. Aí está uma grande dificuldade. Por quê? Porque pessoas com fome, pessoas oprimidas, a gente vê. Mas as forças invisíveis do mal que atuam de maneira sorrateira, a gente não vê. Esse é o problema. É como aquela que atuou na mente e no coração de Pedro antes de ser batizado com o Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, em que ele tenta, com muita sutileza, desviar Jesus da cruz. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Foi algo muito sutil. E Pedro, naquele momento, estava sendo usado pelo diabo. Tanto que Jesus o repreendeu. E disse: para trás de mim, Satanás. Veja aqui, uma das grandes máscaras do diabo, meus irmãos, é a sua aparência de anjo, de coisa boa, de coisa agradável. O diabo, meus irmãos, ele é sutil, mas no fim ele engana e quer destruir. Ele tem essa missão. Existe um âmbito invisível do mal, difícil de ser percebido. E uma das coisas que nós precisamos pedir a Deus nesses dias é discernimento. Discernimento. Pai, dá-me discernimento, para que eu não caia nas armadilhas de Satanás. Dá-me discernimento. Esse é o tipo de mal, por exemplo, que levou o iluminista francês Voltaire a fazer a seguinte declaração. Olha o que ele disse. Voltaire disse que em 100 anos, ele diz assim: em 100 anos o nome de Deus será banido da terra e a Bíblia desaparecerá, porque a ciência triunfará. Ele fez essa declaração. Porém, meus irmãos, sabe o que aconteceu? É que Voltaire, ele não está vivo, ele está morto. Deus está sendo buscado por todas as nações. E mais, por ironia, a casa onde Voltaire morava, hoje é a sede da Sociedade Bíblica Francesa. Então eu quero dizer para você que o nosso Deus continua vivo e reinando. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, louvado seja o nome dEle pelos séculos dos séculos. Amém. Mas o mal está aí. O mal está presente. E o causador dele, o diabo, o príncipe deste mundo, o pai da mentira, ele quer roubar, matar e destruir. Então, meus queridos irmãos, agora a gente consegue entender por que Jesus nos ensina a clamar diariamente, dizendo: Pai, dá-nos o pão de cada dia. Pai, livra-nos da tentação. Pai, livra-nos de todo mal. Agora a gente consegue entender, faz sentido. Entenda que a palavra livrar, no sentido original, é libertar. Então, livra-nos do mal é liberta-nos do mal. Esse é um sentido. Tem ainda um outro significado, que é: Senhor, livra-nos da iminência de cairmos em um abismo. Quando você ora e diz: Pai, livra-me do mal. Livra-nos do mal. Você está dizendo: Senhor, livra-me da iminência de cair num abismo. Livra-me, Senhor. Isso revela, sabe o que, meus queridos irmãos? Que eu e você dependemos totalmente de Deus. Não há pastores, igrejas, não há pessoas, não há nada que possa livrar você e eu do mal. Apenas o nome de Jesus no poder do Espírito Santo. É no nome dele. E eu vou dizer para você que se você não tiver a sua mente e o seu coração ocupado com as coisas de Deus, ocupados por Deus, o diabo se apoderará da sua vida. Ele vai entrar e fazer a festa. Porque quando ele vê a casa vazia, ele entra.
Mas se a casa estiver ocupada pela presença do Espírito Santo de Deus, ele não pode ocupar nenhum espaço. Oh, meus irmãos. Então esta oração, ele é um grito. É um grito que sai do fundo da alma, que diz: Pai, livra-nos do mal. Assim como nós vimos na semana passada, sobre a tentação, é um grito também. Pai, livra-nos da tentação. E agora, livra-nos do mal. Mas quando é que nós começamos a gritar mais alto, hein? Quando? Sabe quando, gente? Quando nós experimentamos o mal. Aí a gente grita mais alto. Você já experimentou o mal na sua vida? Você já experimentou a desgraça na tua vida? O mal já assolou a tua casa? A vida dos teus filhos? O teu casamento? As tuas finanças? Aquilo que era precioso para você? Hein? Quando o mal te ataca, então você entende por que Jesus mandou a gente clamar: livra-nos do mal. Livra-nos do mal, Senhor. Por quê? Porque o mal é mais forte do que nós. Não se iluda, você não é mais forte do que o mal. Eu não sou mais forte do que o mal. Nós não somos mais fortes do que o mal. O mal é mais forte do que nós. E só existe uma maneira de vencer o forte: é convocando alguém que é mais forte. Oh, meus irmãos, só há uma maneira, só há um jeito de destruir o leão que ruge ao redor da tua vida, da tua casa, dos teus filhos, é convocando o leão maior, o leão da tribo de Judá. Porque quando esse leão chega, todos os outros leões se submetem a ele, porque a este leão todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome dEle. Glória a Deus. E é por isso que todas as vezes que Jesus passava, os demônios se curvavam e clamavam por misericórdia. Eles diziam: o que é que temos contigo, ó filho de Davi? Nós sabemos quem tu és. Nós sabemos. Então não há demônio que não esteja submisso a Jesus e ao seu nome. O nome de Jesus é poderoso. Aleluia. E é por isso, queridos, que para vencer as forças do mal, nós precisamos de alguém que é mais forte. Só Jesus liberta. Ele é o mais forte, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo em vós, a esperança da glória. E nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Amém? Mas há um quarto aspecto importante dessa mensagem, que fala sobre a vitória sobre o mal. A vitória sobre o mal. E aqui eu tenho uma excelente notícia para dar a você. Você que um dia entregou a sua vida a Jesus. Você que teve uma experiência real com Cristo. Você que nasceu de novo. Você que é um cristão regenerado. Você não precisa ter medo do mal. Você não precisa ter medo do mal, porque Jesus nos liberta deste medo. Jesus nos liberta do mal. Para isso, Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do inferno, as obras de Satanás. A presença do amor lança fora o temor, o medo. Saiba você, meu irmão, minha irmã, que o mal não é eterno e Jesus o vencerá. E a começar que essa vitória será sobre nós. Essa vitória será sobre a nossa vida. O bem vencerá a nossa ganância, a ansiedade, o egoísmo, as iniquidades, a idolatria e a falta de amor.
Foi por isso que o apóstolo Paulo, ele disse que nós fomos transportados das trevas e agora nós estamos na sua maravilhosa luz. Eu e você fomos transportados do reino das trevas e hoje fazemos parte do reino de Deus, um reino de luz. Mas a vitória, meus irmãos, a vitória sobre o mal tem que se estabelecer a cada dia. É uma batalha, é uma luta intensa, diária. E aí você me pergunta, mas então, Ronaldo, qual que é o segredo da vitória sobre o mal? Qual que é o segredo? E aí, o apóstolo Paulo, ele nos ensina. E ele diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 13 em diante, ele diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui, meus irmãos, está o segredo da vitória. É o revestimento da nossa vida para nós vencermos definitivamente o mal. E eu quero dizer para você que a vitória final será decisiva, porque o reino de Deus vai inaugurar um novo céu e uma nova terra. Aleluia! O apóstolo João, lá no Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 em diante, ele teve uma visão fantástica, gente. Uma visão maravilhosa, e ele diz assim: então vi um novo céu, então vi uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E aí diz a continuação: e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor, pois a antiga ordem já passou. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor, louvado seja Ele. Aleluia! Mas agora vem um momento dessa oração, gente, que é fantástico. Tenha atenção. Não se distraia, porque este momento da oração é maravilhoso. Que é o nosso encerramento da série. E olha que lindo isso, olha que figura linda que eu quero mostrar para vocês a partir de agora. Gente, a oração mais poderosa do mundo, ela termina com um clamor. Qual é o clamor? Porque teu é o reino, teu é o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Mas olha que interessante. Quero chamar sua atenção. Olha que interessante que alguns estudiosos dizem que esse trecho da oração não saiu da boca de Jesus. Não. Não consta dos manuscritos mais antigos da Bíblia. Aí você pergunta, então, mas por que está nessa oração? Quem a colocou? Sabe quem foi? A igreja. Foi a igreja. Gente, a oração do Pai Nosso, ela é tão linda, como eu tenho dito sempre, tão fantástica, tão poderosa,
tão extraordinária, que agora era como se a igreja desse uma resposta a essa oração com uma doxologia, que é uma palavra de glória. E é com essa palavra de glória, idêntica a 1 Crônicas, lá no capítulo 29, versículo 11, que essa oração termina. E se transformou em um dos principais cânticos de toda a igreja, em toda a história, que diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Para sempre, Senhor. E aí, meus queridos irmãos, veja bem o que eu vou dizer a vocês. Quando a igreja responde a esta oração, nós vimos a oração que Jesus nos ensinou. E agora nós estamos vendo na última frase: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É uma resposta da igreja a esta oração. E quando a igreja responde à oração do Pai Nosso, dizendo: teu é o reino, primeira frase, teu é o reino, a igreja está dizendo o seguinte: sim, Senhor. Sim, nós concordamos, depois dessa oração, nós entendemos que teu é o reino, e todo reino tem um rei, e no reino que é teu, tu és o rei. Oh, meus irmãos, essa é uma declaração poderosa, é uma declaração de soberania, de que Deus está no governo, de que Ele é Senhor, está no controle de todas as coisas. E quando a igreja responde à oração do Pai Nosso, ela está dizendo: Senhor, teu é o reino, tua vontade nunca será impedida. Agindo o Senhor, ninguém o impedirá. As portas, quando o Senhor fecha, ninguém pode abrir, mas quando o Senhor abre, ninguém pode fechar. Tu és o Senhor da história. Tu és o Rei do universo, majestoso, poderoso, santo, santo, santo é o teu nome, e toda a terra está cheia da tua glória. Oh, aleluia, teu é o reino, é a resposta da igreja diante desta oração. Que figura linda. E aí vem a segunda resposta, quando a igreja diz: teu é o poder. Teu é o poder, e nós pensamos: onde é que está o poder deste mundo? Onde é que está o poder deste mundo? Então eu quero que você saiba que o poder não está nas mãos dos políticos, o poder não está nas mãos dos países ricos e dos milionários. Não, queridos, mas todo o poder está nas mãos do nosso Deus, que é todo poderoso. Está nas mãos dele, aleluia. E esse poder fortalece aquele que está fraco. Porque, como bem disse hoje pastor Tadeu, porque ele fortalece o cansado. Oh, glória a Deus, ele fortalece o cansado. Se você está cansado dos problemas que você está vivendo, das lutas que você tem vivido, das crises que têm surgido na sua vida, tantas coisas, más notícias, saiba que Jesus tem poder e Ele dá força àquele que está cansado. Você que está cansado, que você neste dia seja renovado nas tuas forças. Seja renovado nas tuas forças. Ele guarda você, Ele guarda a sua família, a sua casa com esse poder. E Jesus tem todo o poder, e com esse poder, Ele te dá autoridade para pisar todo o mal. Porque Jesus mesmo disse: eu lhes dei poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inferno. Oh, meu irmão, minha irmã, é este poder que nos dá autoridade para testemunhar a palavra. É este poder que nos ressuscitará no último dia, e a morte será vencida. E nós adentraremos para sempre um novo céu e uma nova terra. Aleluia! Você crê nisso? É com este poder. Porque teu é o reino, teu é o poder. E agora a igreja dá uma outra resposta. A igreja diz: tua é a glória. Tua é a glória. Quando a igreja faz essa declaração,
nós precisamos entender que é uma declaração de que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Esta glória é a maior declaração de adoração que uma pessoa pode fazer, porque a glória pertence ao Senhor, e assim será para todos sempre. Ele é o Rei da glória, como diz o cântico. Ele é o Rei da glória, Ele é o Deus da glória. E para a gente finalizar, a igreja ainda dá mais uma resposta. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E agora a igreja diz amém. Amém. E quando a igreja diz amém, quer dizer assim seja. Seja assim. Isso é um ato de fé. É confiar que Deus está no governo. É superar medos. É aprender a não duvidar. É a oração que encerra toda a convicção. É a certeza de que nós somos ouvidos e atendidos pelo Senhor. E como o apóstolo João disse, Jesus Cristo é o nosso amém para todo sempre. Jesus Cristo é o nosso amém para todo sempre. Portanto, eu e você, como igreja de Jesus nesta terra, podemos dizer diante deste final de ministração desta série, nós, diante de tudo aquilo que nós ouvimos, a oração inteira, trecho por trecho, a nossa resposta é dizer, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre, assim seja, amém, e louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. É o reino teu, o poder tua, é a glória para sempre, amém. O poder tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino teu, o poder tua é a glória para sempre, amém. Declaramos teu, Senhor, teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre, amém. Teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória. Você pode declarar junto conosco aí na sua casa. Cante, teu é o reino teu, o poder tua, é a glória para sempre, amém. Teu é o reino teu, o poder tua, é a glória para sempre, amém. Eu quero, junto com você nesta manhã, você com a Bíblia na mão, nós vamos orar, mas nós não vamos orar como uma reza, com vãs repetições, não. Nós vamos orar agora, lendo este texto, mas com entendimento claro daquilo que nós aprendemos em toda esta série de mensagens sobre a oração do Pai Nosso. Ela ganhou sentido para nós agora. Se você perdeu algum tema desta série, depois vá ao nosso canal do YouTube, o Portal Comuna, que você está assistindo agora, essa transmissão, e você pode conferir os outros temas. Mas é tão importante você ter um entendimento. O que é que Jesus estava nos ensinando, querendo dizer quando Ele nos deixou esta oração que é modelo para a nossa vida, e que nós podemos orar sim todos os dias, mas não como uma reza.
Não falar por falar, dizer por dizer, mas agora ela ganha sentido no nosso coração, porque nós entendemos cada frase, cada trecho desta oração, e aí nós podemos dizer a Deus. E esta oração é dividida em duas partes. A primeira trata da causa de Deus, e a segunda parte trata da causa do homem. E eu quero orar com vocês esta oração primeiro, e depois nós vamos orar especificamente sobre o tema que nós ministramos hoje. Então você está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos ler juntos? Vamos ler orando? Então diga comigo, vamos juntos, vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje, agora, causa do homem, irmãos. Primeiro tratamos da causa de Deus, agora é a causa do homem. No versículo 11, dá-nos hoje, é um clamor do coração, hein? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, é um clamor, é um grito. Livra-nos do mal. E agora a resposta da igreja diante desta oração é: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Que assim seja, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero orar com vocês nesta manhã, porque o mal tem assolado a vida de muita gente. Muitas pessoas estão gritando, pedindo socorro. De repente o mal está assolando a sua casa, o seu casamento, a vida dos teus filhos, os teus relacionamentos, a tua vida com Deus. Estamos vivendo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está debaixo de uma autoridade maligna. E o diabo, o nosso adversário, ele não está brincando, ele tem uma missão. A missão dele é matar, é roubar e é destruir. Ele quer acabar com você, ele quer destruir a sua vida. Mas eu quero declarar a palavra de Deus nesta manhã sobre a sua vida e sua casa. Nenhum mal chegará à tua vida, praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Receba em nome de Jesus. Haverá livramentos para você, para a sua casa, para os seus filhos, para a sua família, para os teus negócios. E as promessas, como nós cantamos no início da reunião, as promessas do Senhor são incomparáveis, elas se cumprirão na sua vida. Creia nesta verdade em nome de Jesus. Mas nós queremos orar, eu quero chamar para me ajudar aqui o meu amigo pastor Tadeu, porque nós queremos levantar um clamor. Você vai levantar um clamor nesse dia e vai dizer: Pai, livra-me do mal, livra-me do mal. É um grito de socorro, é um clamor do coração. Pai, livra-nos do mal. Pai, eu quero orar agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Livra-nos do mal, livra-nos das garras do forte, livra-nos, porque nós somos mais fracos do que ele, mas é no Senhor que nós podemos todas as coisas. Nós chamamos o leão da tribo de Judá, que é mais forte do que todos os outros leões, e a este nome, a este leão, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que tu és o Senhor. Portanto, leão da tribo de Judá, leão da tribo de Judá, Jesus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, livra-nos do mal, livra-nos do mal. Livra, Senhor, os lares do mal, de ataques do inferno, de setas inflamadas de Satanás, sendo lançadas neste momento contra famílias, na mente, no coração, estão desfeitas neste dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja liberto, seja liberta de todo mal. Jesus Cristo te dá vitória hoje, te dá vitória hoje. Receba a vitória em nome do Senhor Jesus. Vamos interceder em nome de Jesus.